Dependendo da força do que daquela situação causou de impacto no nosso emocional. Eu vou dar um exemplo. Há anos atrás, uma pessoa da minha família foi viajar, os pais, e essa família toda foi se despedir no aeroporto e os pais iam ficar um mês fora. A criança tinha acho que 5, 6 anos e isso foi muito traumático. Naquele momento surgiu uma diabetes e foi um trauma. It was a trauma. Mas isso não quer dizer que somente esse fato desencadeou a diabetes. Esse fato foi a última gota d'água. Com certeza esse espírito já trazia alguma marca anterior para que se desencadeasse aquela doença naquele momento. Sim. Muito obrigada. Eu entendo que realmente, eu acredito que todos nós temos essas propensões, né? E aí dependendo das situações a gente desenvolve ou não. E aí aconteceu a situação, eu desencadeei uma doença e para a gente fazer o retorno, né? O inverso disso, é diluindo essa memória ou é realmente trabalhando essas questões mais energéticas? Tem que tentar achar a raiz da questão. Então tem que ir para a memória mesmo. É fazer um trabalho terapêutico para tentar entender da onde vem isso. Sabe? Pedindo em meditação, pedindo em oração, sentando em meditação, quer dizer, silenciando a sua mente para você tentar achar a resposta disso. Cadê a raiz? Nesse caso que eu contei agora, qual seria a raiz dessa criança? Ser abandonada? Pode ser uma dor da alma dessa pessoa. Não sei. Porque as crianças elas têm um corpinho pequeno de criança, mas o espírito é velho. Né? Então, vem do quê? Ser abandonado, perder os pais. O que passou na cabeça dela? Que os pais iam para um avião e iam morrer, iam embora, não iam voltar mais? Qual foi a insegurança? Qual foi o medo? Então tem que ver qual é a raiz. Medo de ficar com familiares, medo de quê? Alguma coisa surgiu ali, que a gente não sabe o que exatamente foi. E se no caso dessa família ter 5 filhos, talvez cada um dos 5 absorvesse aquela situação de uma forma completamente diferente. E com certeza um dos 5 ia falar, tchau, volta com Deus, não traz o presente. Não ia nem ligar. E já o outro traumatizou e deu esse problema. E aí a gente precisa ir atrás da raiz, saber exatamente o que. Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho medo. Medo do quê? Exatamente medo do quê? Quando você consegue definir o medo do quê, você consegue lutar não, mas ter coragem para ultrapassar, para enfrentar esse medo. Nós temos um corpo físico e vários corpos sutis. Esses corpos sutis deveriam estar alinhados para que a gente pudesse pensar, falar e agir uma coisa só. Você está tudo em concordância. Você tem aquele alvo e você segue em frente e você, com a sua determinação, você consegue resolver. Quando a gente tem esse desalinhamento, a gente pensa uma coisa, fala outra e faz outra, completamente diferente. E a gente não sabe de onde vem isso. Por quê? Não sabe. Eu não gosto assim. Para mim não existe uma verdade absoluta. Existe aquilo que eu acredito na minha fé, na minha crença, naquilo que eu vi na minha vida, né? No que eu trabalho. Então eu acredito em vidas passadas. Né? Nunca busquei trabalhar com vidas passadas, mas de repente se apresentou na minha vida e eu falei, opa, isso é um dom. Eu desperto isso nas pessoas porque eu quero achar a raiz. Então o que eu mais peço para Deus, me ajuda a ajudar as pessoas que vêm até mim. E eu acredito que a gente
a raiz das nossas questões estão lá atrás. believes that Então aqui hoje. roots of questions. Você pega uma criança às vezes de 2, 3 anos sentando no piano e tocando brilhantemente. Você fala, da onde que veio isso? Violino ou qualquer instrumento, ou fazendo determinadas coisas que você fala, da onde a criança tirou aquilo? É uma lembrança do espírito dela de uma vida passada, né? Algo muito forte que aconteceu com ela e ela está ali expressando. Algumas pessoas podem não acreditar nisso, mas eu acredito, né? Uma vez o meu filho teve uma febre muito forte, ele tinha uns 3 anos de idade, e ele falava assim, mamãe, tira o avião de cima de mim. Tá me machucando, tá muito pesado, tira de cima de mim. Quem foi? Desculpa. Meu filho. Não, E eu olhava ali para aquela criança deitada na cama, que não tinha nada, e vendo o desespero dele de falar, tira de cima de mim, tá muito pesado, tira de cima de mim. Com certeza o espírito dele já passou por isso. Ter caído um avião e ter ficado alguma ferragem em cima dele. E com certeza ele pedia para a mãe, enquanto criança, para tirar aquilo de cima dele. Isso foi uma lembrança que a febre desencadeou. A febre trouxe isso. E muita gente pode falar, isso foi uma alucinação de criança. Eu não acredito. Né? Eu vi a criança sentada ali pedindo no desespero para tirar aquilo de cima dela. E eu fui conversando com ele e até no sentido de já tirei, já não tem mais nada em cima de você, já tirei. E abracei ele e falei, já tirei, não tem mais nada. E aí foi que ele se acalmou. Isso é uma lembrança do espírito dele. A gente traz muitas lembranças que não podem ser lembradas agora. Porque às vezes a gente não tem conteúdo emocional para sustentar isso, ou para saber lidar com aquela situação. Então, vem de uma forma metafórica para que aos pouquinhos você vá lembrando. Né? Bem aos pouquinhos você vá lembrando da situação. E em terapias, em várias terapias, elas trazem esse conteúdo, mas as pessoas não sabem como trabalhar com aquilo, não sabem como decodificar aquelas imagens. Os nossos sonhos. A gente sonha com coisas assim, muitas vezes absurdas, que podem ser conteúdo do nosso subconsciente, do dia a dia lá, viu um sapo, aí você sonha com um sapo. Ok. Mas se você não passou por nenhuma situação e você está sonhando com aquilo e aquilo te causa algum tipo de emoção, não sei, investiga dentro de você, mas por quê? Por que veio isso? Para quê? Né? Não sei, eu gosto de me observar, eu gosto de fazer essas reflexões e conversar muito com Deus, para que Ele me dê a resposta, que Ele me revele o que é, por quê, para quê. Mas as coisas não são fáceis, a gente tem que batalhar. Né? Muitas vezes as pessoas passam em terapias 15 anos, 10 anos, 20 anos para tentar chegar ali numa vírgula e entender alguma situação. Outras terapias são mais rápidas. Não sei, mas vai de acordo com aquilo que a pessoa pode saber, decodificar, entender, perdoar, compreender naquele momento da vida dela. A gente passa por diversos momentos na nossa vida, né? A gente chega bebezinho, depois a gente vai crescendo, vai tendo uma compreensão maior, um entendimento maior, e assim vai indo no passado da nossa vida. E quantas vezes as pessoas vão chegar com 80, 85, 90 anos e vão compreender alguma coisa, ou conseguir perdoar alguma coisa, ou conseguir... Né? Você já viu aquelas pessoas de muita idade ficar falando do passado? Sim. Isso é uma volta para compreender. Por que aquela imagem ficou para ela? Exatamente aquela imagem, daquele dia que ela está lembrando. É para ela conseguir resolver alguma coisa. Perdoar, compreender, aceitar.
vem memórias boas e vem memórias não tão boas, porque as boas também dão um suporte para a pessoa não ficar para baixo. Já a pessoa sabe, chega no final da vida e fica lembrando só de coisa ruim, de dores, de bronca, de castigo, de situações ruins, não, puxa para baixo, né? Então ela tem que ter memórias boas. Ai, nossa, quando eu era criança, eu fui na casa da minha avó, ela me fez tal coisa. E também vem as memórias, então. Então, durante a minha vida, para ela conseguir trabalhar melhor aquilo dentro dela. Porque se essas marcas todas são impressas no nosso espírito, a gente vai passando de vidas para vidas e o que a gente não consegue liberar, a gente carrega como bagagem, né? Então você vai com a mochilinha pesada ou leve. Depende de você. O que você conseguiu dar conta naquela vida, o que você conseguiu perdoar, aceitar, o que você conseguiu resolver. Resolver está resolvido, quitado, acabou. Mas a maioria das vezes a gente não consegue isso, né? Vem com algumas coisas para serem trabalhadas nessa vida e a gente consegue dar conta de metade, e olha lá, e a outra metade se leva outra vez. Então, aqui hoje, nesse momento planetário, eu acho que a espiritualidade está, nossa, ajudando assim muito, porque chegou um momento de que assim, ou cura, né? Já morreu e renasceu aí, né? Tantas vezes, são tantas encarnações, e às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas você acha mesmo que eu já vivi 3, 4 vidas? Eu falo, não. Eu acho que você já viveu 3, 4, 5 mil vidas. Ou mais. Porque são muitas vidas, né? Ainda tem o quê? Milhões de anos? São muitas vidas que a gente viveu. Tem marcas boas e tem marcas que não são boas. E hoje, pela minha crença, né? Pela minha fé, eu acho que não existe verdade absoluta, pelo que eu acredito que eu posso falar, eu vejo que a gente é a somatória de todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas. Passa a régua, 9 fora, é você hoje. O que você passa hoje? A somatória dessas coisas que você vem para trabalhar hoje. Resumo da ópera: a gente tem que perdoar o outro, porque perdoando o outro a gente se perdoa. É muito difícil. É fácil a gente falar assim: ah, eu me perdoo, nossa, me amo. Não. Porque o espírito sabe que ele falhou ali, ele não devia ter falhado. E ele não se perdoa. Então, no fundo, essa falta de perdão para nós mesmos faz com que a gente não perdoe o outro, não aceite o outro. Aquele dado do outro que eu estou vendo e está me incomodando é meu. Aí você fala: não, meu, de jeito nenhum. Aí passa mais 30 anos e você fala: nossa, não é que era. A gente não se conhece, é muito difícil a gente se conhecer. Muito difícil. A gente vai tentando. Por isso que eu acredito que o autoconhecimento seja a forma da gente evoluir o nosso espírito. Evoluir e ascender o espírito. Ascender o espírito, quer dizer, o espírito se elevar. Deixar um pouquinho dessa bagagem que está pesada. Tem espíritos que conseguem, e aí é da minha fé também, né? Os mestres ascensionados da grande fraternidade branca. Jesus, Buda, Saint Germain, que são os mais conhecidos, né? Fazem parte dessa fraternidade branca. São seres que viveram e que conseguiram ascender, né? Deixar a bagagem para fora e não precisar mais encarnar aqui. Encarnar, botar carne no espírito, encarnar. Bota carne no espírito. Não precisa. Vai trabalhar em outro tipo de consciência. Ajuda de uma outra forma, que não aqui. Por quê? Porque viver aqui é muito difícil, porque a gente pode adquirir karmas. A cada segundo da sua vida você pode adquirir um karma. E aí você vem para limpar toda aquela bagagem e está adquirindo mais. Não é fácil, né? Eu vejo que a nossa vida ela é composta de épocas.
E às vezes a gente está passando por um tipo de situação que a gente não passou há um ano atrás e nem vai passar daqui a 2 anos. Mas naquele momento que você está passando, você tem que pedir o porquê, querer a resposta, querer o entendimento daquilo. Então, eu acho que a gente tem que perguntar a Deus diariamente na vida, por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu vivo dessa forma? Por quê? Por quê? Porque aí a resposta vem para você para que você possa conseguir modificar aquele quadro. Né? Quando você encontra a raiz da questão, você consegue lidar com ela. Se você não está vendo a raiz, não adianta ficar podando uma planta que eu não quero que ela cresça. Eu estou dando mais força para ela. Né? Na poda de uma planta, eu vou lá, poda, a planta fica forte e cresce. Eu vou lá, poda, ela fica forte e cresce. E eu falo, nossa, mas eu não consigo acabar com essa planta. Se você não quer aquela planta no seu jardim, tem que tirar a raiz dela. E a gente tem que tirar a raiz das questões que estão dentro da gente, o porquê e o, né? O que está acontecendo. A gente tem que tentar olhar para isso. Talvez ultrapassar o seu medo de ver alguma coisa para começar a perguntar o porquê de certas situações na sua vida. Todo mundo tem coisas para trabalhar. A gente não veio aqui encarnado para passear, né, para desfrutar das belezas do planeta Terra, que são maravilhosos. Agora, os nossos medos, eles são muito profundos e eles são muito mascarados. A gente tem que entender o porquê, né? O que é. Por exemplo, no caso da criança que viu os pais indo e adquiriu a diabetes, o que é? Né? Qual foi o medo dessa criança? Que os pais viajassem? Com certeza não. Que fosse abandonado. Que fosse abandonado, que os pais morressem, que os pais não voltassem nunca mais, que ele tivesse que ficar na casa de um tio, de um avô, de um parente. Como é que ele ia lidar com aquilo? Ele não sabia como lidar. Então a gente tem que ir atrás da questão. E por que que aquela questão ficou naquela criança, naquele espírito, se não tinha passado por nenhuma outra situação anterior? É alguma coisa bem profunda. Então aí que a gente tem que investigar. Ninguém, nenhum terapeuta no planeta pode te curar, além de você mesmo. Os terapeutas podem trazer uma chave, uma luz no final do túnel, uma recordação que você não estava tendo, mas ninguém pode te curar além de você mesmo. É você que tem que compreender no seu corpo emocional a situação X e falar, uau, é aquilo. Né? Ontem veio um rapaz conversar comigo e eu falei exatamente isso. Né? Ele sabia disso a vida inteira, mas ontem ele sentiu. Pronto, é o que você precisa, sentir. É o nosso corpo emocional que precisa sentir, reviver aquela situação para poder liberar. E quando você tem uma pergunta dentro de você, que é aquela pergunta que você quer entender o porquê, com toda a verdade, com toda a honestidade com você mesma, a resposta vem. Para mim sempre veio muita clareza. Muita clareza. Para mim, assim, o pior que possa parecer e ser aquela verdade é a verdade, não é a verdade? Então, que a verdade seja presente. A verdade seja libertadora. Exatamente, a verdade é a verdade. Então, assim, por pior que possa ser para mim, né, aquela situação, eu prefiro a verdade. Eu também. Eu prefiro a verdade. Então, que ela se apresente de alguma forma e rapidamente. Porque é a verdade é a verdade. Né? Se eu estou pedindo a verdade para minha vida, eu tenho que entrar em contato com a verdade e saber lidar com ela. Né? Não adianta eu pedir a verdade e dizer, não, eu super quero ver. Nossa, eu tô morrendo de vontade de ver, mas não quero. É mergulhar, ver e pedir mesmo, eu quero ver. Além da minha mente, além das minhas concepções e interpretações, porque a minha mente é a mente. Não sabe de nada. Minha mente é a mente. A minha mente está julgando sempre o tempo inteiro. O grau de amortecimento é muito grande. A gente amortece a nossa dor.
Então, vou dar um outro exemplo. Se eu, Deus me livre disso, mas se eu bater o carro, eu bati ontem, vai, não passou, não vou criar para o meu futuro. Mas eu bati o carro ontem, eu estou traumatizada. Então eu tenho que amortecer toda essa dor, todo esse trauma para falar, não, eu só bati o carro. Eu estou amortecida, porque por dentro eu estou apavorada, que eu bati o carro e aquilo me assustou muito. Então eu amorteci. Essas nossas emoções a gente vai amortecendo de vidas para vidas. E as situações vão se apresentando na nossa vida para que a gente possa relembrar qual é a dor que a gente veio curar. Esse amortecimento é tão grande que formam camadas mesmo e a gente não consegue entrar em contato com aquela dor. Quando você realmente entra em contato com vidas passadas, aquilo realmente se apresentou para você, você entra em contato com a emoção. E é essa emoção que vai te curar. Porque você entrou em contato, você descongelou aquilo dentro de você para que você saiba lidar com aquilo, para que você saiba resolver aquilo dentro de você e muitas vezes compreender. Uma vida ela não vai se apresentar por acaso. Ela vai se apresentar porque ela tem um link direto com aquilo que você está vivendo que não é bom. E aí você tem que se curar, né? Então, aquilo é um presente de Deus para deixar uma pontinha daquela vida se apresentar para você compreender, né? Compreender o porquê. Em terapias, às vezes, as pessoas têm dores no corpo físico e não conseguem resolver com nada e nem por nada, né? E aí você vai atrás de uma causa e descobre que a pessoa recebeu uma flechada, morreu enforcado, uma facada, uma mordida de uma cobra ou alguma coisa assim, que a pessoa sofreu muito com aquilo. Então, quando ela entra em contato com aquilo, ela entra em contato com a dor que ela sentiu. E aquilo se dissolve quase que na exata hora. Porque ela se lembra que aquilo ficou para trás. Né? Então, uma dor qualquer, aquilo não faz mais parte da vida dela. E entrando nessa compreensão, ela dissolve aquilo. Se ela não entrar em contato com a emoção, ela não consegue. Eu posso chegar e falar, não, mas essa dor que você sente é devido a isso aqui. Você vai falar, não, que legal, que bom. Mas não entrou em contato com o emocional, não resolveu nada. Nada. Então a pessoa tem que sentir por ela, reviver aquilo. Por isso que eu acho que no caso, né, que é quando a gente revive alguma coisa, e seja ela em qualquer tipo de terapia ou condição, você está revivendo aquilo, descongelando aquela dor, aquele trauma. E aí você abre mão daquilo. Ok, entendi, compreendi. Então, você não fica mais congelado e nem a ferida fica aberta naquela condição. É entrar em contato com a dor daquela condição, mas querer deixar a dor para trás. Porque também é uma escolha. Muitas vezes a gente não quer deixar a dor para trás. A gente não quer perdoar, a gente não quer compreender, a gente não quer aceitar. Fica uma coisa que parece incoerente. Nossa, mas como assim? Eu vim aqui para consertar, para perdoar, para entender. Nossa, seria tão simples perdoar todo mundo. Muitas vezes a gente, dentro da gente, fala, não quero perdoar. Não quero. Então tem que entrar em contato com a dor e tem que liberar essa energia. O que eu mais peço, compreensão, aceitação e liberação da energia contida no passado. O passado que eu falo não é o passado da semana passada, é o passado. Sei lá em qual vida que ficou lá para trás, às vezes é coisa que a pessoa está carregando há 1000 anos. Não sei. Não botar assim, não quero, porque assim, conscientemente eu quero. Eu venho aqui para isso. E como que eu quero? Porque a mente sabe de tudo, quer tudo, lê um livro de autoajuda, pode dar aula. O nosso corpo emocional não acompanha. Com aquela dor. Não conseguiu perdoar aquilo que a pessoa te fez sofrer. É a nossa condição humana, a gente não consegue. Olhando para isso cada vez mais. Mas com clareza. Clareza do porquê.
que aconteceu exatamente? O que é que eu não consigo perdoar? Perfeito. A gente só precisa aprender a ir se curando aos poucos, conforme a gente consegue e pode. E naquele momento certo que o nosso corpo emocional já está pronto para receber aquela condição. Só que o nosso medo congela, paralisa. Isso. E esse congelamento faz com que a gente... Não quero ver. Então, você tá pronta para ver, porque a espiritualidade está te mostrando, mas você, a sua mente, fala não estou ainda pronta, eu não quero, tenho medo. É confiar, porque por pior que possa ser, a verdade é a verdade. Aquilo aconteceu e você precisa aceitar. E às vezes também a dor física é tão grande, né? É tão forte que às vezes a gente tem muito medo de acessar, de sentir aquela dor de novo. E aí é que entra a fé. Porque se você tem Deus com você, você fala, eu enfrento qualquer coisa. Eu hoje aqui não estou passando nenhum perigo, né? É outra situação, é outra condição, eu não estou naquela situação extrema que eu estava lá e que eu não tinha saída. Não tinha saída. Né? Mas naquela condição, hoje não. Hoje é outra vida, é outra condição, outra época, outro tempo. Ela não vai mais passar por aquilo. Mas isso não quer dizer que ela não se assuste quando ela vê um médico, um psiquiatra. Ela já... Por quê? Porque traz uma memória, uma dor que ainda estava lá. Então hoje, lidando com essa situação, isso se cura e numa próxima vida, se ela encarnar, não vem mais. Pode aparecer 30 psiquiatras, casa com psiquiatra e vai viver feliz para sempre. São marcas, são dores profundas. Porque mudar o passado você não pode. Nada que você faça, você vai conseguir mudar o passado. Então você não pode mudar o passado. Você tem que aceitar esse tipo de morte, aceitar o que fizeram com você. Aceitar. Na aceitação, a aceitação vem pela compreensão, porque você olhou, não está mais vivendo aquilo, mas você aceitou. Ok. E quando você aceita, você compreende que isso ficou lá para trás. Você não está vivendo isso hoje e nem vai viver isso hoje. Ficou lá para trás, é uma marca, um trauma que ficou no seu espírito, forte, porque levou à morte. E tudo que leva à morte é uma coisa extrema, né? Então, traumática, você não conseguiu se libertar disso ainda. Conseguindo compreender e aceitar essa situação, você consegue deixar para trás.